Bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados, versão futurismo. Olá, Nós vamos falar de uma coisa boa noite. Bem-vindos a mais um Bolsas e Batanados, versão futurismo. Estou aqui com Diogo Semedo e Hugo Sanches. Olá. O meu nome é Daniel Melo. E neste futurismo nós vamos falar de uma coisa que, pronto, toda a gente está a par e já tem ouvido nas notícias mainstream, que é a Bitcoin. Nomeadamente vamos falar de uma espécie de PDF que saiu de um banco chamado Citi, mas não vamos basear só no PDF, vamos falar também das nossas opiniões e do que é que nós achamos que esta moeda digital possa trazer para o mundo. Há uns anos ninguém acreditava na Bitcoin, toda a gente achava que era uma coisa completamente absurda e neste momento temos instituições bancárias a meter o pezinho e a usá-lo diariamente, assim como montes de startups a surgirem quase mensalmente para aproveitarem as imensas possibilidades que a Bitcoin, que a blockchain pode trazer e a conversão da moeda para digital na sua totalidade possa trazer também. Disclaimer, acho que portanto o Semedo de certeza que tem Bitcoin e o Hugo também. Eu investi em várias empresas que lidam com criptomoedas e pronto, temos cada um a sua opinião relativamente às criptomoedas e temos os nossos investimentos também relativamente a isso. Isto não é uma recomendação, é para entertainment purposes only e espero que gostem. Hugo, o que é que me tens a dizer? Olá. Olha, eu gostei de tu teres dito que investes em empresas diretamente ligadas a Bitcoin, porque eu tenho já algo a dizer sobre isso. É que no site do SEC, que é o regulador norte-americano, deu entrada um produto financeiro do banco JP Morgan Chase, que são Exchange Traded Notes, em que basicamente vai ser um produto financeiro que eles estão a tentar lançar, ou pelo menos é o que nos dá a aparecer todo o relatório que eles submeteram, que vai ser uma espécie de fundo de investimentos em empresas ligadas diretamente a Bitcoin. E eles destacam já aqui a listinha delas, não sei se algumas serão as que tu terás. É a MicroStrategy, a Square, a Nvidia, PayPal, Microdevices, e depois mais umas quantas, isto ainda são algumas, não vou mencioná-las todas, mas... Tive Square e PayPal. Exatamente. E ultimamente tenho investido em algumas startups, ou algumas das quais é tipo a Banks Group Limitada, que está na FinTech e lida também com criptomoedas. E pronto, e por isso é que fiz o disclaimer e acho que Sim. tinha que fazer o disclaimer disso. E não, lá está, não é uma recomendação, mas é como tu dizes, se nós investimos nisto é porque acreditamos, portanto a nossa opinião vai ser mais ou menos nesse sentido. Podemos acreditar por motivos diferentes e em coisas distintas do que isto pode trazer para o futuro, e é isso que vamos debater, mas eu acho que isto já é uma ótima notícia termos, lá está, tens o banco Citi a produzir um relatório de 108 páginas só sobre Bitcoin, tens o JP Morgan a produzir um produto financeiro ligado intrinsecamente à Bitcoin e lá está. Como estavas a dizer, os bancos estão a começar a dar atenção a isto, os mesmos bancos que há uns anos diziam que Bitcoin era uma fraude e que nunca ia servir para nada, e inclusive diziam que quem investisse em Bitcoin a longo prazo iria perder tudo. Portanto, claramente já mudaram a opinião. Ora bem, quem não mudou a opinião de há uns anos para cá foi aqui o nosso colega Diogo Semedo, não é? Jamais. Eu sou um hodler. Vou ser o eterno hodler. Desde quando? Bem, como o Hugo dizia, estes relatórios já não são propriamente novos. O Deutsche Bank já tinha apresentado um relatório do género há algum tempo, se bem que muito mais conciso. E também, como nós já aqui vimos, também a ARK Investment também já tinha dado praticamente uma luz muito verde
Sim, sim, sim. é favorável a Bitcoin. Né? Já não é assim nada de novo. É mais um banco a dizer que confia e a confirmar o que nós, pelo menos eu e o Hugo, provavelmente o Daniel, já achávamos sobre as criptomoedas, especialmente o Bitcoin. Sim, eu acho que há certas coisas que estão a mudar e que vão forçar a uma entrada no ecossistema financeiro das criptomoedas. A Bitcoin é um exemplo forte e depois há outros exemplos para sistemas concretos e depois aplicações financeiras que podem desenvolver-se entre elas e a partir delas. Entre as quais a rede Ethereum, em que vai ter com smart contracts muitas coisas interessantes, como nós já estamos a ver, como num episódio seguinte vamos falar, que são as NFTs, por exemplo, que usa a estrutura da Ethereum para vender e comprar arte. E pensando bem, há muitas coisas que agora se fazem por via digital que podem ter este carimbo de criptomoeda para assegurar que as transferências são feitas e que X valor é garantido e que nós temos propriedade sobre X, sem termos um intermediário, que neste caso teria que ser um notário, ou um governo, ou uma instituição a dizer, não, tu és credenciado nisto, tu tens aquela casa, tu tens aqueles terrenos, tu és o dono desta arte, tu és dono desta ação. E acho que isto pode melhorar muito a vida das pessoas no sentido de eliminar intermediários. E claro que nós estamos a ver da perspectiva de um país europeu meio civilizado e em que não temos muitos problemas, a não ser a lentidão enorme dos nossos serviços que não estão otimizados. Mas, e nem estou a falar de um país como a Estónia, em que tem quase tudo digitalizado, em que eles já estão habituados. Mas estou a falar de países onde não há esta estrutura e há muita corrupção, em que ao eliminar o intermediário essa corrupção desaparece e os custos baixam, e ao baixarem os custos a economia deles pode explodir sem querer. Explodir no bom sentido. Como a Nigéria, não é? Foi um dos posts que nós fizemos em que se passava exatamente isso. Sim. Mas a eles associava-se também a uma inflação rampante. Que acabou por causar ou melhor, acabou por fazer com que o Bitcoin se espalhasse como fogo no mato seco e acabou por ser um dos países do mundo em que se registaram mais transações numa semana, se não estou a erro. Sim, nós estamos a ver que há vários países em África e também na América do Sul que estão a começar a adoptar as criptomoedas porque simplesmente deixam de aceitar o valor que a moeda de base deles tem. E também a facilidade com que fazem as transações a nível digital torna tudo muito mais fácil para eles. Lá está, eliminando intermediários que normalmente custam imenso. Nós podemos estar a pensar que estes países africanos não ter uma visão diferente, uma visão dos países como eram há 15 anos, mas na verdade é que as telecomunicações têm-se expandido muito nestas regiões e o custo de terem um smartphone já não é assim tão grande e a utilidade que eles têm tem aumentado exponencialmente. Há várias empresas que depois podemos falar no futuro, como a Jumia e etc., que utilizam esta sinergia de países que são extremamente pobres, mas estão a adquirir tecnologia extremamente avançada e que estão a desenvolver-se até mais rápido do que se esperava, porque ao removerem a necessidade de teres uma infraestrutura de comunicação, porque usam a rede móvel, permite que pessoas que não tinham acesso a informação nenhuma tenham agora. E também permite pessoas que não têm acesso e vão falar aqui no PDF, que não têm acesso a banco, por exemplo, que nós achamos que tipo, nós em Portugal, se quisermos abrir uma conta bancária é relativamente fácil, não temos esta dificuldade. Mas na África e em alguns países asiáticos é muito difícil uma pessoa ter um banco, ter uma conta bancária, ter um cartão, ter lá o seu dinheiro guardado.
Este tipo de coisas que nós tomamos garantidas não existe. E ao existir uma estrutura digital, com uma moeda com uma garantia quase de valor pela sua escassez digital, embora seja, claro, uma escassez criada pelo código, mas é uma escassez, pode permitir que esta economia que está desligada se ligue. Não sei se concordo. Sim, eu concordo, principalmente acho que devias ter mencionado aí ainda, que é capaz de ser dos países mais flagrantes onde é mais difícil arranjar uma conta bancária. E também queria frisar que, sendo nós 7,8 bilhões de pessoas no mundo, o número de pessoas que não têm acesso a conta bancária, segundo eu me lembro, era qualquer coisa na ordem dos 1,7 bilhões ou 1,5 bilhões, o que é um número ainda demasiado grande de pessoas sem acesso à conta bancária. E Bitcoin, lá está, vem dar-nos o nosso próprio banco a cada um de nós, vem pôr o poder um bocadinho nas mãos das pessoas, e está agora a começar a atrair a atenção de pessoas que não são os insiders de Bitcoin, que não são aqueles early adopters, que não são os próprios miners e que não são os fãs da criptografia. Está a começar a mudar um bocadinho o segmento da população que a usa. Como mencionaste, os pequenas e médias empresas já começam a aceitar Bitcoin como forma de pagamento, porque isto foi a grande discussão quando Bitcoin se tornou popular nos mídia perto de 2017, 2018, quando atingiu pela primeira vez os $20,000 por Bitcoin. O que se falava era se Bitcoin era moeda, se não era moeda, e não era moeda porque não era aceite. Eu acho que Bitcoin nunca tencionou ser moeda, não seria propriamente esse o objetivo. Bitcoin, nós tendemos sempre, enquanto população, a puxar as inovações para coisas que nós conhecemos. Só que isso não funciona assim, porque quando há uma inovação, a inovação vai para além daquilo que nós conhecemos. E então nós tentávamos sempre, Bitcoin é moeda, serve como meio de pagamento. Ela faz isso e vai resolver muitos problemas por fazer isso. Lá está a questão de uma boa parte da população não ter acesso a bancos, ou pelo menos facilitado, e isto com uma pequena aplicação num telemóvel permite teres um meio de pagamento acessível em qualquer parte do mundo. Portanto, ser a primeira moeda verdadeiramente global, sem fronteiras. Exatamente. Contudo, ela vai para além disso e é um bocadinho nesse sentido que nós estamos aqui a falar, porque Bitcoin é uma moeda, tudo bem, pode ser uma moeda, é uma moeda programável, que lá está, vai trazer não só, como tu mencionaste, a rede de Ethereum com os smart contracts, mas a própria Bitcoin é programável. Tem umas diferenças para a questão da rede Ethereum, é verdade, mas tu podes programar a moeda Bitcoin para fazer coisas. Inclusive podes dar à máquina a moeda para a máquina saber usar Bitcoin, e não podes dar a uma máquina dólares porque uma máquina não tem uma conta bancária em dólares. Podes dar acesso à tua conta a um robô, mas não podes criar uma conta em nome de um robô. Não podes pôr o meu computador XPTO tem a conta bancária com este nível, mas o computador XPTO pode ter uma conta de Bitcoin dele e sabê-la gerir, se for um computador com inteligência artificial, por exemplo, e vai gerir os seus Bitcoins para as atividades que for preciso. Lá está, nós estamos cada vez mais avançados na questão de tornar a inteligência artificial de facto avançada, como víamos muitas vezes nos filmes em miúdos, e inteligente, e vamos ter que dar acesso à máquina aos meios de pagamento, mas não vão ser os nossos, vão ser os das próprias máquinas, e é aí que vai entrar Bitcoin, porque qualquer banco te vai pedir um cartão de cidadão para abrir conta. Em Portugal ou em qualquer parte do mundo vão-te pedir identificação. Ora, a máquina não tem identificação nestes parâmetros, e Bitcoin, pronto, não te vai pedir nada, vai-te pedir simplesmente deposita aqui Bitcoins e usa os Bitcoins daqui. Não interessa se és uma tostadeira inteligente ou se és um ser humano. As vantagens do Bitcoin. Sim. Delas que eles falam, Sim, essa é verdade. o facto dela ser resistente Queria só dar uma ressalva, que eles aqui depois no PDF, na página 7, começam a falar nossas armas são anónimas.
das vantagens da Bitcoin. E uma delas que eles falam é também o facto dela ser resistente à censura. Porque basicamente permite que uma pessoa não... Assim, aquilo é... As nossas addresses são pseudo-anónimas. E isso acaba por ser uma vantagem, como eles falam mais à frente, em termos de evitar que haja uso no mercado negro. Mas depois, não é possível um governo conseguir limitar o nosso uso de Bitcoin. Teoricamente, se nós tivermos a nossa wallet e conseguirmos acesso à internet, ou mesmo termos a nossa wallet desligada da internet, podemos usar sempre as Bitcoins sem o governo nos controlar, certo? Sim. Aliás, tu tens as carteiras físicas, nomeadamente, por exemplo, a Ledger, passando a publicidade, se nos quiserem publicitar estão à vontade, e também tens as paper wallets, em que são carteiras que tu no fundo as carteiras estão na blockchain, elas são criadas na blockchain, mas tu podes imprimir, os códigos em papel, e eu ao dar-te acesso ao código, à public key, se eu te quiser vender, imagina que eu tenho um Bitcoin numa carteira em papel e tu queres-me comprar, eu mostro-te a parte da public key, tu fazes scan, porque aquilo é um código QR, consegues verificar que aquela carteira de facto tem um Bitcoin lá dentro, dás-me o dinheiro em euros, por exemplo, eu dou-te a carteira física, em papel, e na carteira física vais encontrar a private key que te vai permitir mover esses bitcoins. Agora, eu não aconselho este sistema porque, lá está, das duas uma, ou eu tive previamente acesso à private key e posso simplesmente mover os bitcoins antes de tu fazeres, e isto cria aqui um problema de insegurança, porque tu pagas-me em euros e logo a seguir eu estou a gastar o bitcoin noutra coisa qualquer, ou a mandá-lo para outra conta. Mas há algumas paper wallets mais seguras em que a private key tem que ser raspada, como se fosse uma raspadinha, portanto se ela não vier raspada, tu sabes, e aquilo é gerado aleatoriamente. Aliás, há um site que explica como é que isso é gerado, e vocês podem, parte da aleatoriedade vai depender do humano, porque o computador não sabe fazer coisas verdadeiramente aleatórias. Então vocês vão ter que digitar certas coisas aleatórias no vosso computador, vão ter que mover o rato, e a posição onde o rato se move vai gerar determinados dígitos da private key e da public key. Portanto, lá está, uma das maneiras de contornar o sistema, ou com ledgers ou com paper wallets. Não é um sistema completamente seguro. O mais seguro é simplesmente encontrarmos os dois, tu dás-me o dinheiro em dinheiro e eu transfiro-te imediatamente a quantidade de Bitcoin a que esse dinheiro corresponde, porque a transferência da Bitcoin tu consegues verificar se ela está para entrar ou não imediatamente. Assim que eu clico em enviar, ela vai para a pool, que é basicamente é uma espécie de local onde todas as transações não confirmadas estão. Tu consegues ver que ela está lá, e assim que o miner a integre na blockchain é porque ela já passou para a tua conta. Portanto, é uma maneira um bocadinho mais simples. Claro que o ideal é sempre fazer compra e venda de forma online, porque é o mais seguro. Mas lá está. Tem países onde há censura, exemplo, Venezuela, em que é proibido minar e transacionar Bitcoin. Foi mesmo considerado ilegal. A maneira que arranjaram foi transacioná-la sem ser na internet. Transacionavam muitas vezes, lá está, com paper wallets ou assim. E os miners, arriscavam-se a ser presos, e houve bastantes que foram. Portanto, ela não é diretamente censurada, mas indiretamente é, porque minar Bitcoin consome energia, e se um governo conseguir controlar o uso de energia e facilmente descobres se a energia está a ser usada para mining ou não, pelo menos nos grandes campos de mining de Bitcoin, porque Bitcoin consome muita energia para ser minada. Aliás, há cerca de 2 anos era 1% da energia mundial era para minar Bitcoin. Neste momento imagino que o valor seja um bocadinho mais alto. Portanto, se o fornecedor de energia estiver intrinsecamente ligado ao governo, em países ditatoriais provavelmente está,
eles conseguem detectar que aquele campo está a usar energia que não é suposto, é uma quinta, não devia usar tanta energia, está a usar, se calhar está a minar Bitcoin. Investigas e dás cabo daquilo. Portanto, ela não é diretamente censurada, indiretamente pode haver tentativa de controle, mas isto vai gerar revolta nas pessoas e eventualmente vai gerar crises políticas, que foi um bocadinho o que aconteceu na questão da Venezuela. Sim, é sempre essa parte, assim como na China, eles estão a fazer agora uma pressão contra os próprios miners, porque o plano seguinte da China, e como aqui falam no documento também vamos abordar, é a criação da própria moeda digital do Banco Central Chinês, que já está em testes e que eles querem que seja adotado e que eventualmente todo o dinheiro físico deixe de existir na China e passem a usar somente esta moeda digital do Banco Central. Também falam aqui no PDF da iniciativa da Libra, do Facebook, que agora se chama DIN, D-I-E-N, que é uma espécie de uma stablecoin privada, diferente da Bitcoin, e depois o PDF, depois eles tentam relacionar as stablecoins, as digital central bank currencies e a Bitcoin e outras moedas públicas, porque mais no final eles interligam isto tudo, e nós vemos que esta tecnologia da blockchain e das moedas digitais está a ser muito procurada, quer por empresas grandes, como a Facebook, como também, se calhar secretamente, Starbucks também, e como o Banco Central Europeu, o Banco Central Chinês e o Fed estão ativamente a procurar criar a moeda digital. Claro que a desvantagem de uma moeda digital do Banco Central é que não, é muito diferente da Bitcoin, no sentido de que o governo vai ter acesso a todas as informações de quem tem as moedas, quem não vai ser pseudonónimo, ser oficial, e vão saber as transações de toda a gente, o que é que gastam, com quem gastam, quem transferem, e se essa for a única moeda que exista, o que não vai ser na Europa nem nos Estados Unidos, mas na China vai ser, então, teoricamente, o governo chinês pode ativamente controlar ainda mais esse componente da nossa vida. Mas achas que isso é viável? Ou já agora, já que estamos nós aqui a discutir isto, Diogo, achas que é viável a China ter uma moeda única, digital, completamente controlável, no sentido em que os outros países vão aceitar isto? É assim, eu por acaso estava a pensar nisso e em perguntar, para mim fundamentalmente, e se pensarmos bem, o que é que muda? E vamos imaginar, por exemplo, a nível da União Europeia, o que é que muda de passarmos a ter um euro digital ou não? Obviamente a velocidade das transações, mas na verdade continua a ser o euro, não é? Não vai ser, não vão haver limites de impressão de moeda, não vamos deixar de ter inflação, ou seja, acaba por ser a mesma coisa, e como diziam os ingleses, same shit, different pipe, acaba por ser a mesma coisa com um invólucro diferente, não é? Ou seja, pelo menos a minha opinião nesse aspecto é que não vai mudar nada face ao que já é. A diferença é que vai ser mais fácil fazer transação, provavelmente os bancos vão, e digo isto a tentar adivinhar, vão perder algum muda o controlo, não? É que cada euro que tu tens vai ser controlado para onde é que vai. Passas a saber quem passa. Sim, mas de continuar a ser euro na mesma. E é aqui que eu acho que é fundamentalmente diferente, por exemplo, de uma moeda como o Bitcoin, em que o objetivo é a ausência de controle, de haver um terceiro que regula a rede, não é? Regula no sentido de controlar e perceber os movimentos de capitais, não é? A vantagem para a China ter um yuan é porque vai ser o primeiro. A China andou a tentar fazer alguma força para mudar também uma boa parte do seu comércio para incluir com a Rússia para o ouro,
não é? E com o Irão também, e que não conseguiram. Por isso, a alternativa que eles têm a curto prazo e a médio prazo é: ok, vamos criar a nossa própria moeda e vamos negociar com a nossa moeda. Obviamente vai ser tudo controlável, mas não é nada que não aconteça já, porque o sistema do WeChat, que é usado praticamente por uma boa, não digo praticamente, mas por uma boa população chinesa, uma boa parte da população chinesa já acaba por ser controlado, Sim, não é? sim. Nesse aspecto, não é? Se for para controlar a nível individual, a mim não me parece que vai mudar muita coisa, não é? Aqui acaba, para mim, a diferença não vai ser muito grande, tirando a velocidade e digamos a capacidade de dar, se conseguir pedir justificações sobre transações ilícitas. É uma coisa que já vem um bocadinho mais acima no PDF, que era o que eu estava aqui à procura. É que um dos grandes primeiros usos do Bitcoin foi para pagar droga no mercado negro, não é? Droga, armas, eventualmente tráfico humano. E era apontado como um dos grandes contras ao uso do Bitcoin, mas no entanto, e qualquer pessoa que veja narcos sabe perfeitamente que a droga não se troca com tampinhas de plástico, não é? Ou seja, o dólar, e para mim este argumento é um argumento de conveniência, não é um verdadeiro argumento, porque para se passar droga também se pode perfeitamente passar em dólares, até é mais fácil porque não se consegue fazer o tracing, ao contrário do Bitcoin. Exatamente. Sabe sempre de onde e para onde vai o dinheiro. Pode-se não saber quem é o dono da carteira, mas sabe o sistema de circulação do dinheiro. Eu acho que nesse aspecto, acho que o Bitcoin apresenta uma clara vantagem. Eu acho que o documento refere, e do que eu andei a ler também, o documento refere que o uso de Bitcoin ilicitamente serviu para apanhar uma grande transação ilícita também, porque lá está, sabiam de onde vinha o dinheiro e sabiam para onde iam. E se numa rusga apanhas alguém que tem computadores com transações em Bitcoin demasiado avultadas, podes simplesmente seguir na blockchain, isso qualquer um de nós consegue fazer, para onde é que o dinheiro ia, para onde é que vinha, e de algum modo tentar chegar aos donos originais da Bitcoin, né? Sem contar com os miners, como é óbvio. Mas sim, ou seja, eu acho que começou por ter esse uso e com o tempo descobriu-se que o facto da rede ser transparente servia para apanhar essas pessoas. Portanto, é mais seguro que o dólar, porque tu não consegues olhar para uma nota de dólar ou euro e dizer onde é que tu andaste? É impossível, não é? A nota não fala, não tem registros. Ao contrário da Bitcoin. Mas Sim, concordo com o que estavas a dizer. Eu acho que esta cena da moeda digital, que a agente oficial já dizer que é muito provável acontecer, e a própria Lagarde já disse que está em estudos para 3 a 4 anos implementarem, é o facto do Banco Central Europeu, por exemplo, ficaria com muito poder, porque os bancos iriam ter que se financiar diretamente a ele, porque ele seria o único produtor dessa moeda, e não iria necessitar de comprar bonds para imprimir dinheiro. Podia literalmente controlar diretamente a quantidade de euros digitais que existiam conforme eles iam sendo gastos ou não na economia, e podia controlar dessa forma a taxa de inflação, por exemplo, de certa forma, porque podia eliminá-los de circulação, percebem? Sim, mas o que é que isso muda em relação ao que tens agora? Olha o exemplo dos Estados Unidos, não muda nada, não é? Muda um bocado. O que é que muda? Porque Muda em termos de... Porque o dinheiro atualmente, imagina, o banco está-te a emitir, queres comprar uma casa e o banco financia-te essa casa, certo? Sim. Tu dás uma entrada de 20 mil, ele dá-te 200 mil. Ele criou automaticamente 180 mil euros. Certo. Estás a perceber o que eu estou a dizer? E esses 180 mil euros, ele sim tem que ter uma reserva de 10% de euros dele, mais uns assets para garantir que consegue pagar todas as dívidas que ele tem nele, não é? De todos os empréstimos. Desculpa, quando falas em ele é quem? É a pessoa ou é o banco? O banco. O banco não tem que criar 10% disso. O banco tem que ter 1% de reservas, meu.
Pronto, é 1%. Pensar que Que era ainda é 10, mais é 1%. ridículo. Pronto, mas ele criou esse dinheiro, estás a ver? O poder está no banco. Pedir à instituição central para criar esse dinheiro. Sim, o poder está no Mas se o banco, se a moeda for digital, ele tecnicamente não consegue fazer isso. Porque Ou seja, tu achas que ele tem que pedir o dinheiro então a uma instituição central? exatamente, tem que pedir à instituição central para criar esse dinheiro. Sim, mas isso não impede que a instituição central não o gere do nada também. Não estou a dizer que ela não vai gerar. Eu só estou a dizer que ela vai ficar com o poder todo. Estamos a falar no sistema atual. Sim. É assim, o banco não vai pedir diretamente. O banco não vai pedir diretamente para Então, um como é que vai empréstimo fazer? isso, porque o banco tem lucro, né? O banco movimenta dinheiro, simplesmente. O banco tem lá depósitos. Então, Sim, o que o banco faz é comprar o dinheiro mais barato. Não é? Tu acabas por criar uma maneira dos bancos comprarem o dinheiro a um preço mais acessível. Por ver por aí, não é? Sim, o banco, sim, Tu estás a verticalizar a emissão do dinheiro. O dinheiro vem sempre do Banco Central. Isso não haja dúvida. Em qualquer sistema do mundo, o dinheiro é criado no Banco Central. E o Banco Central vai emprestá-lo, mas o Banco Central vai emprestá-lo com juros aos outros bancos, porque o Banco Central também é uma entidade que tem que ter lucro. Portanto, ele vai cobrar juros, no limite, ele cobra uns juros muito baixos para te dar o dinheiro, e quando tu queres meter lá dinheiro, porque os bancos também depositam dinheiro no Banco Central, para ficar, entre aspas, seguro, o Banco Central também, aí nesse caso, muitas vezes dá-lhe juros, ou pode pôr também a zero, ou depende. Estas diretrizes de cada Banco Central vão variando, por exemplo, entre o Banco Central Europeu e a Fed. Esses níveis de reservas mínimas e de tudo mais, que são formas de política monetária, mas o Banco Central é sempre o criador do dinheiro, e depois ele vai criar para os bancos vão ter que lhe pagar uns juros, e para pagarem esses juros vão ter que fazer dinheiro com esse dinheiro. A questão é que, pensa no momento de criação de um banco, tens um banco que surgiu hoje e pede, imagina, 1 milhão ao Banco Central, e tu falas desse caso da casa, muito bem, o banco com esse 1 milhão vai emprestar o que tem que emprestar à pessoa para comprar a casa, e só tem que ter em reserva, ou seja, ele só tem que ficar com uma reserva de 1%. Portanto, desse 1 milhão, ele emprestou aquele dinheiro e vai tirar mais 1% do dinheiro que emprestou para ficar em reservas. E se formos fazendo isto múltiplas vezes, vais reparar que basicamente o facto das reservas serem tão baixas vai permitir uma multiplicação do dinheiro, porque depois o banco vai receber juros da pessoa que está a emprestar muito mais altos do que aquilo que, lá está, comprou ao Banco Central Europeu, e depois vai repagar ao Banco Central Europeu. Eventualmente, se ainda sobrar dinheiro no final do dia, vais emprestar dinheiro a outros bancos, e por isso é que bancos é um bom negócio, porque vais buscar juros a todo lado, e não é com as comissões que eles nos cobram, que já por si são altíssimas atualmente, pelo menos eu acho, de manutenção de conta. O poder está sempre no Banco Central, porque o banco não é nos bancos em si, mas é o Banco Central que determina as diretrizes dos bancos. O Banco Central e outras instituições financeiras internacionais que então na prática não muda nada. Na prática em si, não, mas... ou seja, um dólar digital vai valer o mesmo que um dólar real, desde que as pessoas assim o aceitem, percebes? Tem que perceber que este tipo de moeda Isto também Mas depende na das infraestrutura pessoas. dos bancos não muda nada. Para a perspectiva do banco, em si não muda nada, porque a maior parte do dinheiro do banco também é digital. Sim, mas a existência de... vai ser central. Tem que perceber que este tipo de moeda vai ser tipo um Bitcoin, mas bancária. Sim, mas do Banco Central. Não lhe vamos chamar Bitcoin porque isto é centralizado, e se há coisa que Bitcoin não é centralizada. Vamos chamar uma a criptomoeda. Ledger vai ser central. E vai ser uma... A Ledger vai ser central. A Ledger vai... Sim, e já não é? A tua conta bancária não tem uma Ledger central? Tem. A tua conta bancária... Do banco? Não, mas o banco... Mas não, mas o banco vai... Imagina no teu caso. Suponho que és do Banco A. Eu não vou mencionar bancos para não andarmos aqui a fazer publicidade. És do Banco A em Portugal. Tens lá uma conta. Os registros da tua conta, não sendo nada anormal, estão no banco.
A partir de mas por acaso eu não tenho a certeza se é obrigatório eles mostrarem estes registros todos, independentemente dos valores, ao Banco Central, mas sei que a partir de determinados valores é obrigatório mostrar ao Banco Central, e o Banco Central vai reportar ao Banco Central Europeu. Portanto, as tuas transações vão parar na mesma aos reguladores. Sim, mas neste caso todas iriam estar nos reguladores. Eu acho que já estão, honestamente. E não tenho a certeza, mas podemos... Para isso é que serve o IBAN. Imagina, é? eu sei o IBAN que é se para fizeres isso. uma transferência para o teu banco sem o avisares de mais de 10 mil euros de uma só vez, uma transferência extraordinária, não estou a dizer que se ganhas isto de salário o banco não vai reclamar, mas se de repente alguém te dá 10 mil euros, o Banco Central vai reportar esta transação e as tuas transações ao Banco de Portugal. O teu banco vai reportar ao de Portugal e de Portugal ao BCE. Que isto vai ter que ser tudo investigado, que é para ver se a origem do dinheiro é lícita, se foi declarada, blá blá blá. Em último caso, as transações já estão todas no Banco Central. Portanto, elas iam continuar a estar todas no Banco Central. Só estás a facilitar o processo porque estás a eliminar estes intermediários, como por exemplo o banco de cada país. No caso europeu, por exemplo, o Banco de Portugal ia passar a ter menos poder porque... Ou ia ter uma integração maior no Banco Central Europeu, por exemplo, porque as transações vão todas diretas para o Banco Central Europeu, não tendo que passar pelo Banco de Portugal. Claro que depois eles definem acessos, né, à blockchain e não sei o quê, para cada um dos bancos, e o tipo de permissões, pode ver tudo, pode alterar, pode só ver, etc. Porque isso é tudo programável, acaba por facilitar um bocadinho o processo aos bancos. Mas lá está, vai ser tudo centralizado, isso não haja dúvida. E eu acho que a parte má destas moedas é essa. É que o euro é centralizado, sim, mas tens alguma liberdade quando usas moedas e notas. Eu posso usar moedas e notas, sim, e se eu quiser ir comprar um café e não declarar que comprei um café, eu sou livre de o fazer. Porque o café custou, sei lá, exatamente, não sei quanto é que custa um café hoje em dia, mas para aí 60 ou 70 cêntimos há de ser. Eu vou ao café e não peço fatura. Eu sei que devia pedir. Pronto, eu nem sequer bebo café, portanto é um caso hipotético. Atenção, eu não estou a dizer que fujo ao fisco, que não fujo. Mas se comprar o café não sou obrigado a declará-lo. Sou obrigado a declarar se acima de determinados valores em dinheiro. Mas um café não sou. Enquanto que se for comprar um café e tiver um euro digital e pagar com o euro digital, eu se calhar aí vou ser obrigado a declará-lo, porque imediatamente isso vai reportar às finanças. Porque as finanças vão saber o Hugo gastou 1 euro num café, mas o Hugo não registou no IRS que gastou 1 euro no café. Multa, logo. Isto num caso extremo. Exatamente. Ou seja, ele vai-nos cortar a pouca liberdade que temos de fazer estes pequenos gastos sem querer saber dos talões. Eu acho que se toda a moeda for digital... E sem os declarar. Quem diz gastos diz rendimentos, porque o café também pode não declarar. O café pode simplesmente meter o euro ao bolso e não emitir fatura. Têm que o fazer, mas podem não o fazer. Eu acho que se toda a moeda for digital, o Banco Central pode conseguir calcular todos os teus gastos e todas as faturas que deviam ser passadas ou não. Depois consegue aplicar multas. Então o IRS. E seria muito difícil depois fugir e eles podiam apanhar mais IRS. Sim. Sim, isto ia ser... Escusavas de o fazer. Isto ia ser uma integração que ia facilitar imenso os reguladores, ou ia ser, ou vai ser, que tudo indica que estamos a caminhar para isso. Vai facilitar-lhes a vida na questão das multas, na questão das declarações de IRS, só que isto vai ter que ser com calma, porque em Portugal, por exemplo, não está tudo automatizado, o que é um disparate. É um disparate nós precisamos de papéis ou terem que mandar papel para provar qualquer coisa. Isto se tivesse tudo numa blockchain, eu ia ao café, eu pedia um café e apresentava um código QR ou qualquer coisa no meu telemóvel, ele lia aquilo, ou a própria máquina lia, como há, por exemplo, quem utiliza determinados supermercados, há lá umas máquinas que leem o vosso cartão de pontos. Pronto, podia ser o nosso cartão com o nosso contribuinte, a máquina lia, nós pagávamos e automaticamente aquilo era emitido para a nossa declaração de impostos e nós podíamos imediatamente aceder a ver se ele declarou ou não. Em vez de estarmos aqui, que muitas vezes temos que esperar que eles façam a inserção no final do mês ou qualquer coisa, nem sempre é automático.
Portanto, ainda estamos um bocadinho longe burocraticamente disto ser uma realidade viável. Mas estamos a caminhar para isso. Agora, eu acho pessoalmente que é mau porque nos vai tirar alguma liberdade. Eu com euros e notas posso fazer o que eu quiser. Pá, a pessoa pode nem declarar ou... Imagina, eu quero, sei lá, eu quero dar-vos dinheiro a qualquer um de vocês para vocês me fazerem qualquer coisa, whatever. Até pode ser uma prenda, posso querer dar dinheiro a alguém, só porque sim. Com um sistema centralizado, eu quero dar dinheiro, vou ter que justificar. E não quero estar a justificar todo tipo de transações, a menos que esta lei seja muito bem pensada e seja do género, transações abaixo de X não tem que ser justificado. Porque há coisas ridículas, imagina, entre pais e filhos, uma das leis que existe é que vocês não têm que declarar. O que só faltava, ter que declarar e pagar imposto. Mas de avós para netos, a partir de, penso que 5.000 euros, já tem que ser declarado e paga imposto de transação. O que é ridículo, até porque o imposto é bastante alto. Quer dizer, o meu avô, vamos imaginar que eu tinha avós multimilionários ou coisa de género e um deles queria dar-me tipo, olha, toma lá uma casa, 50.000 euros. Não, tenho que pagar imposto. Mas em dinheiro, se calhar fazia essa coisa. Se fossem 50.000 euros, se calhar era passível de ser em dinheiro. E ia depositando no banco ou qualquer coisa. Agora, se for um eurocentral, um avô quer dar dinheiro a um neto, ou um tio, um sobrinho, ou qualquer coisa, e tem que pagar imposto. Isto está-nos a tirar alguma liberdade. Eu sei que o correto era pagarmos sempre, mas quer dizer, se o limite são 5.000 euros, eu quero receber 5.000 euros e nem posso. Pode ser para uma mobília de uma casa, não é? Não, tinha que ir o avô idoso ou a avó a comprar a mobília em nome dela, porque não pode transferir esse dinheiro para o neto sem pagar uma porcentagem. Eu discordo. Exatamente, eu gosto de Bitcoin porque Bitcoin dá-te liberdade e Bitcoin nem sequer paga impostos. Agora, moedas controladas, criptomoedas controladas por entidades centrais, para mim perde o propósito, e o Diogo sabe muito bem falar tipo disto. Ripple. Exatamente. Tipo Ripple. Uhum. É isso, para mim o Diogo era mega fã de Ripple e eu também cheguei a ser, sem dúvida. O conceito era muito bom no início, mas lá está, a forma como foi gerido, pelo menos foi para mim, eu não sei o que é que te fez desistir, mas a mim foi a gestão daquilo foi desastrosa. E lá está. A entrada do sucesso no SEC foi o fim do Ripple, como para quem, pelo menos para quem achava que aquilo podia ser uma maneira interessante dos bancos centrais aproveitarem as ledgers, não é? As ledgers mais típicas das criptomoedas. O que aconteceu é que, como os próprios criadores andavam a fazer dumping das moedas, aquilo deixou de ter qualquer sentido praticamente legítimo. Porque é que se eles acreditam nisso e se é assim tão bom, porque é que estão a despejar, a inundar o mercado com tokens? E para quê? Com que objetivo? Para quê? Para transformarem tudo em Bitcoin? E foi nisto que ficou. Eu por acaso não sei se já saiu o resultado. Eu acho que o resultado ia sair esta semana do SEC, não era Eu não tenho a certeza se já saiu, por acaso. Pá, deixei de andar a par a partir do momento em que deixei de ter Ripple. Eu vou dar aqui uma espreitadela pela internet enquanto vai vendo. vocês avançam. É isso que eu vou espreitar. Enquanto vocês avançam. Pronto, e depois eles vão falando das várias exchanges aqui no PDF, falam da adoção da Bitcoin em África, como nós já tínhamos falado, e fala mais à frente também do aumento do money supply americano, que tem acontecido de forma quase, não iria dizer exponencial, mas de facto o nível de M1 money nos Estados Unidos tem sido assustador e prevê-se que surge inflação. Dizem as previsões é para 1,8% de inflação, mas não se sabe bem se isso será verdade quando a economia reabrir na totalidade e se é que eles estão a fazer bem as contas da inflação, porque na realidade os primeiros produtos a terem inflação são produtos financeiros e casas.
Portanto, o problema das moedas fiduciárias é que os bancos centrais podem imprimir o volume que assim entenderem para criar inflação, e o dinheiro real que nós temos vai perdendo valor. Algo que não acontece com a Bitcoin, não é, Hugo? Exatamente. Com a Bitcoin, como já mencionado em vários episódios anteriores, a Bitcoin é uma moeda deflacionária porque tem um limite. Quem é que gera este limite? É uma das questões que normalmente as pessoas que não sabem nada de Bitcoin colocam, e bem, ninguém gera o limite é feito por um algoritmo, porque Bitcoin é criada sob uma forma geométrica. O que é que isto quer dizer? A cada 10 minutos, sensivelmente, que é um bloco de Bitcoin que é minado, a cada 10 minutos, quando a Bitcoin foi criada, geravam-se 50 Bitcoins. E o sistema está programado, e isto não pode ser alterado, o sistema está programado para que de 210 mil em 210 mil blocos, que são sensivelmente 4 anos, a recompensa dos miners, que era 50 bitcoins no início, passe para metade. Portanto, ela já passou para 25, já passou para 12,5 e recentemente, e nós temos um episódio sobre isso a falar do fenómeno, que é o chamado halving, que é o momento, é o bloco em que, a partir do qual a recompensa dos miners desce para metade, passou agora para 6,25. Foi no ano passado, portanto, quem não viu esse episódio pode ir ouvir e perceber mais sobre o assunto e os impactos que isso tem no preço da mesma, normalmente. E se soubermos mais ou menos de matemática, percebemos que esta fórmula geométrica dá um limite teórico de 21 milhões. Portanto, são os 210 mil blocos vezes de 50, mais de 25, 12,5, 6,25, etc., até o infinito. Claro que estes 21 milhões nunca vão ser atingidos porque metade de um número vai dar sempre um número, por muito pequenino que ele seja, nunca vai dar zero. Portanto, é uma espécie de uma assíntota, ela vai tender para 21 milhões sem nunca tocar. Se o limite são 21 milhões de bitcoins, nós neste momento temos cerca de 18 milhões e meio gerados. Eu por acaso tenho esse valor à minha frente. Exato, temos 18 milhões e 600 mil já criadas em circulação, muitas das quais foram perdidas no início. E como temos um limite teórico, a moeda é escassa. Quanto mais tempo vai passando, mais moeda há em circulação, mas mais próximos estamos do limite, portanto mais escassa ela é. Portanto, o valor dela, pelo princípio da procura e da oferta, tende a subir com o passar do tempo, porque ela, lá está, é deflacionária. Ela, quanto mais existe, mais próxima está do fim, logo mais rara vai ser, mais difícil vai ser tê-la. Porque se ao contrário dos euros e dos dólares, porque o que não faltam são euros e dólares, e se faltarem, os bancos centrais clicam nos botõezinhos e imprimem mais uns bilhões de euros e dólares para não faltar para toda a gente. E isso, claro, cria inflação. Também temos episódios a falar sobre o que é inflação, o que é deflação, como é que isso afeta os nossos dias e como é que afeta a economia. Portanto, quem não os ouviu, se for procurar, está nos títulos. Penso que o da inflação até seja com o João Semedo. Exato, lá está. Uma das principais diferenças da Bitcoin é exatamente essa que mencionaste, é a deflação associada à mesma. E uma vantagem disto, e que depois começou a associar também em 2020, é nós equalizarmos a Bitcoin como uma espécie de ouro digital. Eu diria até, e isto é de alguém que já teve ouro também, a vantagem da Bitcoin digital versus o ouro digital em forma de ETF é que nós temos uma prova concreta de que nós somos donos daquela Bitcoin, enquanto que a existência de um ETF de ouro exige um intermediário que mantenha fisicamente o ouro, ou então contratos de ouro que nem sequer têm o ouro em si. Ou seja, em termos de se nós formos atribuir valor
à escassez da Bitcoin, então, em termos de qualidade de real ownership dessa escassez, nós somos mais realmente donos da escassez de uma Bitcoin do que a escassez do ouro comprado por ETF. Não estou a dizer, obviamente, quem tem ouro em casa, né? Concordas ou discordas? Sim, concordo. E outra questão é que nós sabemos que o ouro tem um limite, porque não há ouro por aí ao pontapé, só que não sabemos qual é o limite deste ouro. Pode sempre surgir ouro novo ou minas novas de ouro. Exato. Digo eu. Quanto mais conseguimos... com o mining de asteroides. Sim, e da Lua. E quanto mais se conseguir cavar para o centro da Terra, eventualmente poderia aparecer mais ouro. Não sei muito sobre explorar ouro, como devem calcular, deixo aqui o disclaimer, mas imagino que não seja possível saber ao certo quanto ouro existe no mundo, ao contrário de Bitcoin, que lá está, dá-nos esta segurança. E é como tu dizes, Sim, não é como antigamente tinhas um certificado de ouro e ias ao banco e eles davam-te ouro. Com o ETF não é assim que isto funciona. Tu sabes quanto ouro existe no universo, porque nós sabemos qual é a percentagem de átomos que existe proporcional no universo. Mas nós não sabemos quanto é que está disponível na crosta terrestre, nem nos asteroides. E nós estamos a falar disto, isto é impossível haver exploração mineira de astros. Mas nós estamos a falar de que a capacidade tecnológica está a subir exponencialmente, e se por acaso nós fôssemos apanhar um destes asteroides ricos em minério, e se esse asteroide tivesse, nem que fosse, mais 20% de ouro do que a crosta terrestre tem, isso iria alterar drasticamente o valor do ouro. Enquanto que a moeda digital, neste caso a Bitcoin, tem valor fixo, ao contrário de outras moedas. Há outras moedas que também têm valor fixo, mas a Bitcoin tem, a Ethereum não tem, e esse valor fixo garante-lhe uma escassez que tem o seu valor também. Depois eles falam muito das stablecoins e da integração. Ou seja, acho que convém explicar o que é uma stablecoin, porque acho que nunca foi abordado em nenhum episódio, e nós estamos a introduzir aqui o conceito sem explicar o que é, pelo menos para novatos. Eu próprio, se não soubesse já há muito tempo o que eram criptos e assim, poderia também não saber, não é? Portanto, se quiser explicar o que é uma stablecoin. Ao contrário da Bitcoin, a stablecoin tenta manter fixo o valor relativo entre ou uma fiat currency ou a Bitcoin. Ou seja, a Bitcoin flutua muito de valor diariamente, e estas moedas tentariam equilibrar e serem uma espécie de ter um valor mais estável do que a Bitcoin. E isso faria estas moedas, que iriam ter o seu valor baseado em Bitcoins ou em moedas tipo fiat currency, seriam mais úteis para pagamentos do que propriamente a própria Bitcoin. E vários projetos tentaram criar diferentes tipos de moedas baseados em diferentes moedas fiduciárias ou em diferentes criptomoedas, para facilitar o seu uso. Não sei de alguma que tu achas que seja assim mais estável. Tether, sem dúvida, Tether. Okay. Lá está. Isto agora, porque é que existem estas stablecoins? E eu estou a excluir aquelas que já mencionamos, como as de empresas privadas, como por exemplo do Facebook. A Tether, porque é que surgiu o Tether? O Tether, teoricamente, vale sempre $1. Um Tether é $1. E é sempre $1. Há um ano era $1, há 2 anos era $1, daqui a um ano vai ser $1. Portanto, Tether é estável. Como é que isto funciona? Por cada Tether, teoricamente, eu vou pôr sempre alegadamente, porque eu suspeito muito do Tether e se calhar no outro episódio podemos explorar isso, mas alegadamente, por cada Tether que eles criam a partir do nada, eles compram $1 para meter no cofre. Portanto, garanto que aquele Tether vai sempre valer $1. Alegadamente era assim que a coisa funciona. Agora,
para que o Tether surge? O Tether surge porque em muitas exchanges, que era o local onde vocês podiam trocar euros e dólares por Bitcoin e outras criptomoedas, as exchanges, por motivos legais, não podiam aceitar euros e dólares, só podiam aceitar cripto. E então, eu, enquanto investidor, queria meter, por exemplo, $100 numa exchange, ou 100 euros, vamos dizer, para poder investir em Bitcoin, só que se essa exchange não aceita, eu ia ter que ir a outra, ia ter que comprar uma cripto qualquer, cujo preço ia variar, e no momento em que aquilo chegasse à exchange final, onde eu queria efetivamente fazer transações, os meus $100 já podiam valer 90, ou 80, ou 120, porque estava sujeito a variações de preço, e eu não queria isso. Eu queria comprar aquilo ativo naquela exchange. Então o Tether criou para colmatar isto, porque o Tether é uma cripto. Então eu posso simplesmente pegar nos meus $100, vamos dizer dólares, porque o Tether tem câmbio com o dólar. Eu tinha $100, eu compro 100 Tethers, mando os 100 Tethers para a exchange que só aceita cripto, e os Tethers são cripto, portanto é aceite, e eu sei que eles valem $100 naquele momento, e depois eu com esses $100 invisto no que me apetecer naquela exchange. Portanto, eles surgiram para colmatar este gap de exchanges que não podiam aceitar fiat, e ainda existem. A BitMEX é um dos casos, que é uma exchange que transaciona futuros de criptomoedas, mas vocês aí têm que ter as próprias criptomoedas. Se querem futuros de Bitcoin, têm que ter Bitcoin, mas existem outras exchanges que têm estes produtos mais complexos de cripto e não podem legalmente aceitar fiat. Então existem estas stablecoins para tentar colmatar esse erro. Agora, nem sempre, eu digo que Tether vale sempre $1, mas às vezes há variações. Eu estou a ver o preço neste momento, ele estava exatamente a $1 quando eu comecei a falar, neste momento está a 0.9953 dólares. Não tentem fazer dinheiro com estas variações de Tether, porque não é assim que funciona. Não, mesmo que ele esteja a 97 cêntimos de dólar, e vocês sabem que ele vai para $1, ele pode ter variações muito pontuais já está a $1 novamente, muito pontuais de preço. Não tentem fazer dinheiro com stablecoins, porque é um disparate, não é esse o objetivo delas, e muito provavelmente não vão conseguir fazer dinheiro viável com isto. Além de que existe aquela suspeita de que o Tether foi usado durante muito tempo para os esquemas de pump and dump de criptomoedas. Eu estava a tentar evitar falar disso, mas sim. É uma suspeita. Nós estamos a dar informação. Não, eu ia guardar isso para um outro episódio. Não somos conselheiros. Eu ia guardar isso para outro episódio para explicar toda a polémica à volta do Tether e o motivo pelo qual eu não confio que um Tether valha $1. Eu acho que devemos guardar isso para outro episódio, assim como o fenómeno de DeFi. Então eu vou calar-me. Eu vou calar-me nisso. Censura o Diogo. Não, mas tens razão. Isso podes claramente falar. Eu acho que devemos até explicar a questão da Bitfinex, mas num próximo episódio, a relação com o Tether, e porque é que eu disse alegadamente, bem frisado, quando eles diziam que por cada Tether criado compravam $1 e metiam no cofre. Mas isso, podemos explorar essa história mais para a frente. É porque isso é pano para mangas, não é? Tem algum. Aliás, tu és do tempo do Bitfinex no Twitter, não? Então não sou. Não? Sim, não te lembras dos alerts? Sim, exatamente, era isso que nós andávamos sempre atrás disso. Vamos deixar isso para outro episódio. Temos todos material. O Daniel se calhar não estava tão presente nas cripto, aliás nem estava presente nas cripto nessa altura. É verdade. Mas podemos discutir, eu posso-lhe facultar os materiais para ele ver e discutirmos isto mais para a frente. Então também depois estragamos a surpresa, porque aquilo é um romance autêntico, não é? Aquilo foi durante muitos meses e lá está, entre muitas ameaças e exposes e das alturas em que o Bitcoin estava abaixo dos 10 capas, não era? Dos 10k $. Estava. Nós temos registros disso no nosso WhatsApp, portanto é uma questão de ir procurar. Penso que esteja numa dos nossos grupos. É uma questão de ir procurar os tweets e coisas de género partilhados. Acho que até era interessante no próprio episódio mostrarmos os tweets, porque eles já não estão disponíveis,
e eventualmente partes das nossas Olha, conversas. faz um NFT com uma coisa dessas que ainda tu vais rir, ainda vais ganhar muito dinheiro. Olha, pode ser um episódio sobre isso também. Pronto, isto não se pode dizer tudo de uma vez. Exatamente. Acho que Vamos realmente focar. guardar Estávamos a conteúdo. falar de exchanges e stablecoins, exatamente. Acho que já explicamos. Sim. Explicamos a importância delas. E queria dar também também, eles falaram aqui do exemplo do café em cima, um exemplo de uma stablecoin usada para todo um comércio de café. Eles dizem que há agricultores de café no Brasil, no Vietnã, etc. Depois há transportadoras diferentes, depois há diferentes empresas que compram esse café, como a Nespresso, e depois há os vendedores do café. Todos estes processos têm diferentes moedas. Há o real no Brasil, no Vietnã há a moeda deles, e há estes custos de FX, de transação de moedas, entre os diferentes operadores. E eles sugerem a criação por exemplo, como exemplo, a criação de uma Coffee Coin, em que todos nessa rede iriam usar essa moeda. Imaginem, os transportadores iam pagar aos produtores de café em a Coffee Coin, depois iam receber Coffee Coin das empresas tipo a Nespresso. A Nespresso ia depois vender localmente em Coffee Coin, e depois finalmente as lojas vendiam em euros, e depois essas Coffee Coins podiam ser redeemable em, por exemplo, Bitcoin. Todas estas transações podiam ser confirmadas por Proof of Stake ou então Proof of Work, em que o reward ou era Coffee Coin ou era a própria Bitcoin. E era uma ideia interessante de evitar, e é isto que estas moedas e a Bitcoin e tudo que se constrói em cima dela facilita, que é eliminar estas barreiras intermediárias, como é o facto de países terem diferentes moedas. Isso claro que nós estamos habituados a estar na Europa e às vezes esquecemos que antes havia muito essa barreira. E nós sentimos essa barreira quando queremos comprar algo que está em pounds, por exemplo. Sentimos que o preço flutua, às vezes fica demasiado caro para aquilo que nós queremos, e eliminando esta barreira, eliminam-se também intermediários e vai diminuir o custo do próprio de exercer comércio, e no mundo global acho que faz todo sentido quebrar estas barreiras. Não sei se partilham desta visão. Tu deste-me uma ideia no meio do teu discurso de uma grande desvantagem das moedas, das criptomoedas dos bancos centrais face à Bitcoin, mas uma grande desvantagem que eu nunca tinha pensado nela até agora, que é Ora diz? que é a Bitcoin tem um sistema de segurança muito bom, e não estou a falar do sistema de Proof of Work, eu estou a falar do sistema de que para podermos hackear a rede da Bitcoin temos que deter pelo menos 51% do poder de processamento da rede, que pronto, neste momento teríamos que ter algo como 0,5% da energia mundial, o que parece descabido, mas não seria impossível. E se nós quiséssemos roubar Bitcoin, portanto queremos controlar a rede para ganhar dinheiro com isso, se eu tivesse 51% da rede, significaria que eu podia simplesmente transferir as moedas todas para a minha conta, só que isto ia ser público. E se fosse público, as pessoas iam perder confiança na rede e o preço imediatamente ia cair. Ou seja, ela está neste momento a qualquer coisa como $57.000 por Bitcoin. Se na transparência da rede se visse que alguém controlava mais de metade e começava a fazer transações ilícitas, o preço ia crashar provavelmente para perto de zero, porque ninguém ia confiar na rede, então ninguém ia dar nada por aquelas bitcoins. A pessoa ia tentar vender bitcoins por euros e toda a gente sabia que aquilo era uma fraude e não ias dar euro nenhum por aquilo, euro, dólares, o que fosse. Mas qual é o incentivo se tu tiveres 51% da rede? É que se tiveres 51% da rede, estatisticamente tu vais ser o miner principal da rede. Então se és o miner principal da rede, tu de 10 em 10 minutos vais receber
não só as fees das transações todas, como vais receber também o prémio de mining, que é os tais 6.25 bitcoins de 10 em 10 minutos. Ora bem, 6.25 bitcoins a 57 mil bitcoins de 10 em 10 minutos é demasiado dinheiro. Portanto, o incentivo aqui é tu entrares no esquema e não tentares. Se o hackeares, o incentivo é que tu continuas a deixar a rede prosseguir o caminho dela, porque vais ter mais a ganhar, porque aí tu vais poder despachar 6.25 bitcoins sensivelmente de 10 em 10 minutos. Quer dizer, a rede provavelmente não ia aguentar isto e o preço ia cair na mesma, mas não ia cair para zero. E era uma maneira de tu ires poder recebendo este dinheiro todo, enquanto que nas criptomoedas dos bancos centrais o incentivo é para tu hackeares a rede, porque o euro não vai deixar de valer €1 se tu hackeares tudo, e tu não tens incentivo para entrar no jogo porque não és miner daquilo. Então lá está, nas criptomoedas o facto de ser centralizada é que incentiva a tentares hackear a própria rede para benefício próprio, enquanto que na Bitcoin esse incentivo não existe. O incentivo é que tu entres no jogo, é que tu, em vez de tentares roubar as contas, sejas miner, porque ganhas muito mais em ser miner. Como ninguém mina, como quem mina as criptomoedas dos bancos centrais vão ser os próprios bancos centrais, e não há propriamente uma recompensa por minares. A questão aqui é que há um incentivo para hackear a rede. E todos sabemos que não é impossível. O sistema acaba por ficar um bocado vulnerável. Faça a Bitcoin, faça a questão da Bitcoin. Eu estou a comparar as duas, não estou a comparar o sistema atual que temos com o sistema de cripto. Estou a comparar a Bitcoin com uma cripto centralizada. Há esta grande falha. Ou seja, não sei até que ponto não deveria existir algum tipo de incentivo para não saquear a própria rede. E estar a ajudar a própria rede. Eu acho que nesse caso nem eu percebo o que tu estás a dizer, mas se tu vires, já houve vários hacks a vários bancos e já houve vários roubos a vários bancos, e o incentivo é obviamente roubar. Se tu também podes teoricamente roubar bitcoins se tiveres acesso às carteiras das pessoas. Sim, mas é que aí tinhas que ter acesso a milhões de carteiras para teres um valor considerável. Se hackeasses a rede, tinhas acesso a tudo ao mesmo tempo. Se hackeares um banco, imagina que tu consegues aceder ao banco A, que é português, por sinal, por exemplo, e nem é muito grande. Tu consegues roubar algum dinheiro, tudo bem. Se tu conseguires aceder à blockchain do Banco Central, não é algum dinheiro, Daniel, é todo o dinheiro de euros que existe no mundo. Eu acho que esse incentivo é o maior incentivo de sempre para roubares. É que tu neste momento aqui és o Banco Central é maior que a Casa de Papel. Imagina que o Banco Central Europeu cria esta moeda, os países todos aceitam esta moeda, cada vez mais esta moeda é usada, ok? Sim. E a Rússia entra nos servidores centrais e apaga todas as transações e todas as moedas. Esquece o sistema financeiro, vai tudo, lá está, todos os créditos, todos os débitos, créditos à vida, vai tudo à vida. Acaba com a Europa num minuto. Lá está, o facto de tu teres uma única blockchain para um banco central, acaba a ser Europa num minuto. É isso, é que não é só a Europa, é a China, é os Estados Unidos, é todos aqueles bancos centrais que aderirem a isto. E eu acho que eles acabam. Esse é outro. Assim, eles obviamente vão ter cópias da blockchain offline. É mais que óbvio que vai haver backups disto tudo. Claro. Mas mesmo assim, tu podes simplesmente começar a criar transações falsas ou periodicamente, não sei, imagina, eu vou-me pôr um bocado no papel do mal da fita e vou pensar, se eu tivesse acesso à blockchain do Banco Central Europeu, eu não ia apagar tudo de uma vez, porque eu sei à partida que eles têm backups. Então o que eu posso ir fazendo é eu posso ir acrescentando
a cada bloco Olha, isto transações falsas. Isto é quase o plot do Fight Club. Yeah, ok. No final ele quer arrebentar com as torres para pagar com os servidores que têm as dívidas de dívidas cartão de todas, crédito das exatamente. pessoas. É assim, se fisicamente, pois é que se conseguisse aceder aos backups offline e à rede online ao mesmo tempo, tu de facto acabavas com a economia. Mas pressupondo que só tens acesso ao online, tu podes começar a meter uma data de transações falsas. Ou podes começar a pagar algumas, e isso nos backups futuros, isso vai ficar registado. Nos backups físicos vai ficar registado. Então é como se tu controlas a rede e devagar vais ficando multimilionário. E vais dando cabo do sistema, porque vais apagando, podes apagar uns créditos ali, uns créditos acolá, e isso vai integrando a rede. É que se apagares tudo de uma vez, é como aquela questão de quando se assalta uma bomba de gasolina, tu não vais assaltar a loja e parti-la toda, porque a loja vai à falência. Tu assaltas a loja e deixas a loja intacta, e nem sequer vais roubar tudo, vais roubar só algumas coisas. Porque assim podes voltar lá, passado uns tempos, para voltar a roubar. Isto parece que estamos a fazer um episódio de como assaltar. Não assaltem coisas, por favor. É assim, se vocês nos ouvem, vocês querem investir, assaltar é mau. O risco-recompensa é péssimo, o rácio, péssimo. Não assaltem coisas. Mas sim, o propósito é este: tu não queres destruir a rede toda, porque se há um backup, a tua ação não serve de nada. Tu queres ir instalando coisas falsas, e quem diz coisas diz que podes fazer logo uns milhões de cada vez, porque vão passar despercebidos nos bilhões todos do Banco Central Europeu. Sim. E mesmo assim podes começar a destruir empresas, e podes começar a perdoar créditos e coisas do género a pessoas, e isto ia ser muito trágico. O benefício continua a ser enorme. Não podes destruir a Europa num minuto, mas podes ir destruindo devagar. É que depois, se isto se descobre, se a própria pessoa diz eu fiz isto tudo, e mete em claro, o que vai acontecer é que toda a gente vai perder a confiança no sistema. E se perdes a confiança no sistema, que é uma moeda, a moeda deixa de valer o que quer que seja. Porque vais à mercearia vai dizer, não quero isso, porque eu sei lá, o hacker pode apagar essa transação e eu estou-lhe a vender produtos a troco de nada. Pois é. E aí as pessoas iam começar a querer voltar a um sistema como, lá está, ou ias começar a usar dólares, ou ias começar a usar moedas físicas outra vez, e notas, e coisas do género. Ou Bitcoin. Realmente a Bitcoin começa a ser usada por empresas como a PayPal e a Square e etc. E as pessoas, como vão ter essa alternativa, passam a usar esses sistemas em países que isto seja mais instável. E lá está. Ou então os bancos centrais europeus adoptam mas não vou adotar, que seria uma ledger pública. Uma ledger descentralizada. Bastava ser... O facto de ser pública é o que os miners fazem pela Bitcoin, podiam fazer pelo euro ou pelo dólar. E recebiam uma recompensa. Uma parte da comissão do Banco Central para criar estas coisas e dos juros que eles recebem ia para as pessoas que apoiavam o sistema, e aí só que eles não iam querer, porque aí o poder ia estar nas pessoas, percebes? O Banco Central tinha que garantir que 51% do poder era sempre deles e 49% era dos outros, e aí já não havia tanto incentivo para hackear-se o Banco Central, porque se tivesses 49% do poder, vamos imaginar que até conseguiste ter os 51 do Banco Central porque os hackeavas, mas se tivesses os 51 também tinhas os 49, e com os 49 tu já podias ficar muito bem na vida, ou muito, muito milionário sem dar cabo de tudo. Sei lá, desincentivava um bocado. Eu aí não ia querer arriscar ser preso. Eu preferia, se fosse hackear aquilo, eu preferia, ok, eu tenho poder de processamento para hackear a rede, então eu prefiro ter os 49% e receber 49% das comissões legalmente para mim. E iam ser milhões e milhões de X em X tempo. Era as comissões das transações todas da Europa. Ia ser uma comissão brutalíssima. E eu acho que se eles pensarem em criar esse sistema descentralizado, acho que não vai acontecer. Mas se fizessem, acho que
aí era a criação de uma espécie de Bitcoin central, mas que iria ter muitas vantagens, no sentido de que o número não ia ser limitado, não é? Porque eles iam poder adicionar o que quisessem, ou podiam programar para ter uma inflação X, mas iria ser melhor do que se tem agora, Tem as vantagens de uma moeda digital. em termos de dólar, por exemplo, ou de euro. Iria eliminar o uso Porque infelizmente para eu não sou a favor basicamente, ao ser digital, tem as vantagens de uma moeda digital e iria eliminar o uso que há, infelizmente, para transações ilícitas. Eu não sou a favor disto para transações ilícitas. Portanto, o mercado de transações ilícitas de droga iria ser muito mais dificultado se nós efetivamente vivêssemos num mundo de moedas digitais. Mas eu entendo que tenham de existir, porque é muito bonito que nós vivemos em democracia, percebes? Mas na China, se tu quiseres usar para financiar algo que vá contra o governo, estás lixado. Não há Por um lado eu gosto e por outro lado não gosto. É isto que eu quero transmitir. Porque por um lado resolve um problema que são as transações ilícitas e o mercado negro e coisas que... Mas só são depois ilícitas, dificultam. atenção, só são ilícitas porque o regulador diz que são ilícitas, porque certas drogas aqui são ilegais e vais a uns países ao lado e já são legais. Portanto, tudo isto é uma questão de liberdade, percebes? Tudo isto é uma questão de liberdade. Eles estão a dizer que tu não podes comprar isto e fazer isto e aquilo. É verdade. E de repente tu até consegues contornar isso se quiseres fazer, que faz parte da tua liberdade. Queres fazer, pá, fazes, e desde que não sejas apanhado, né? E de repente não. Queres fazer, não vais conseguir fazer porque nós ainda vamos controlar mais. É isto que eu sou contra. Eu não estou a dizer que apoio as cenas, não apoio de todo, e percebo porque é que algumas são ilícitas, tipo, faz sentido, né? Não podes assassinar pessoas, não podes andar para aí a cometer determinados crimes, não podes comprar armas, porque provavelmente se comprares armas estás a pensar matar alguma coisa ou alguém, ou intimidar ou qualquer coisa. E os americanos iam discordar, já sei, mas não interessa. Se calhar devia, não sei. É difícil ter o sistema perfeito, se não impossível, porque liberdade total também não ia ser bom. Liberdade total no sentido de é tudo descriminalizado, armas, tudo, assassinos, tudo. Mas se começas a descriminalizar certas coisas, fica a questão de será que faz sentido descriminalizar tudo? Não faz? Não sei. Pois aí já estamos a entrar, porque lá está, há 50 anos havia coisas que eram totalmente ilegais e agora são totalmente aceitáveis. Sim? E se calhar, quando estou a falar de drogas ilícitas, não estou a pensar, apesar de ser ilícito, não estou a pensar em marijuana, por exemplo. Sim. Há quem pense, não sei. Sim, é isso. Há quem pense, lá está. Isso vai depender de cada um, mas é que, lá está, se tu pensas que isso não é ou não devia ser ilegal, e se queres comprar, devias poder comprar. Agora, sendo ilegal, tu teoricamente não podes comprar, mas havendo dinheiro em papel, podes comprar. Não vais ser apanhado. Sim, é isso. Pá, agora, havendo uma moeda digital, queres comprar, é ilegal. Queres comprar e tu achas que é erradamente ilegal, não podes comprar porque a moeda é digital e eles vão saber. A menos que quem te vende isso passe um recibo de uma coisa qualquer. Olha, estou-te a vender um café ou, sei lá, uma refeição. É assim, há sempre maneiras de contornar, porque crias um restaurante, por exemplo, e começas a vender droga no restaurante. Sim, chegas lá e dizes, eu quero a droga YZ e não sei o quê, X quantidade. E eles metem lá um prato XPTO, faturam um prato. Agora vão ter que começar a declarar impostos sobre a droga, o que ia inflacionar o preço, o que também não é bom para quem quer comprar, mas pelo menos continua a existir mercado, percebes?
Sabes o que é que eu fazia? Tens uma peça de Não, uma cena de roupa? eu fazia um salão de arte. Eu desenhava os quadros. Um salão de arte? E o que é que vendes? Depois as pessoas compravam. E vendo os quadros. Mas quadros são caríssimos, meu. Hã? Os quadros são caros. Vendes NFTs. Vendi os NFTs, pá. Não, mas repara, eu desenhava os quadros, certo? Certo. Estou a pensar, tipo, E depois as pessoas compravam, imagina, o meu quadro por 500 euros. Mas quem é que gasta 500 euros em droga? Digo eu, não sei. Opa, estou a falar de cocaína ou merda assim, mas estou a pensar tipo em massa. Tu vais lá, Não, mas vais em comprar um quadro. massa é fácil resolver. Em massa é fácil resolver. Eu estou a falar dos consumidores pequenos. Porque a liberdade também está neles, não é? Pá, olha, NFTs. Pá, pois, mas é que depois tens auditorias, tens uma data de coisas e sei lá, não sei até que ponto. Mas deve dar. Sim. Pá, mas isto ia criar todo um novo negócio, que em vez de serem negócios de lavagem de dinheiro, iam ser negócios de lavagem de dinheiro com integrando as vendas ilícitas de uma só vez. Em vez de comprares uma lavandaria self-service para lavar dinheiro e meteres lá moedas e declarares, meteres moedas da droga e declarares, ias comprar uma lavandaria self-service, só que em vez de seres tu a meter lá as próprias moedas, eram os próprios consumidores da droga. E aí o dinheiro lavava-se automaticamente. Isso era interessante, isso era uma integração interessante para um criminoso. Nós hoje só damos ideias criminosas, pá. Não façam isto, a sério. Se fizerem isto, Disclaimer. Nós não aprovamos. Não nos ouçam. Não nos ouçam, ignorem. Estamos só a meter-nos no papel, pronto, contrário. Exatamente. Pronto, acho que por hoje está tudo. Olha, eu quero deixar uma sugestão muito importante só. Hoje é dia 12 de março de 2021. Faz exatamente 20 anos que foi lançado o disco Discovery dos Daft Punk. É a minha sugestão para ouvirem. Muito bom, é bom. Muito bem, é bom. É muito bom. É muito bom. E pena terem terminado. Nem me fales. Para quem não sabe, eles terminaram. É triste, não vamos falar disso. Mas pronto, olhem, obrigado a todos por mais um Bolsas e Patronatos / Futurismo. Ficamos com promessas de falar de NFTs, DeFi e whatever nas próximas sessões. Esta área é uma área em que, obviamente, apesar de cada um ter os seus próprios investimentos, é uma área que está muito relacionada com o que aí vem. E nós gostamos muito de falar de futurismo, porque no fundo a economia que vem a seguir e os investimentos que nós fazemos agora estão muito relacionados com os avanços tecnológicos que se estão a desenvolver e por isso perceber o que aí vem é perceber também de investimentos. Quem gostar de futurismo, quem gostar de futurismo pode ir seguir o nosso Instagram, Bolsas e Abatanados. Temos lá, eu diria basicamente de forma diária, pode não acontecer, mas de forma diária, tendencialmente diária. Notícias futuristas, resumos. Temos também algumas quotes, portanto vão-nos seguir, vão deixar o vosso like, comentem, partilhem, guardem, subscrevam o nosso Patreon. No YouTube o vídeo também. No YouTube o vídeo, vão lá comentar, vão subscrever as nossas páginas, por favor, para nos ajudar a crescer e a chegar mais longe. Vamos lá mandar esses algoritmos explodirem. E doações, temos endereço de cripto na descrição e temos também endereço de PayPal em Bolsas e Abatanados. Mas não aceitamos Tether, está bem? Não queremos Tether, faz favor. Não, neste momento só aceitamos Bitcoin. E depois posso meter lá um endereço de Ethereum, porque isto com os NFTs o Ethereum está a explodir também. Ou ADA, pá, põe ADA. Põe o ADA. Ou DOT, que assim faz staking ao mesmo tempo e a malta ainda rende mais. Isso são dois temas para episódios futuros, sem dúvida. ADA e DOT, o que é isto? O que é staking? Fica já a sugestão. E até uma próxima.
Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.